vocês estão? Estamos juntos nessa sexta-feira, 23 de outubro de 2020, para mais uma aulinha de matemática. E como nós vimos, nós estamos estudando nessa unidade, nós estamos estudando medidas. Entendeu, gente? E aí hoje nós vamos dar continuidade a este assunto de números e medidas lá na página 113, na página 113. Mas aí não precisa vocês abrir o livro agora, que depois vocês vão, de acordo com o que eu vou explicando, depois vocês vão lá, abrem o livrinho de vocês, para vocês fixarem melhor este assunto, ok? Mas vamos observar. Eu já dei a introdução naquele dia para vocês sobre medidas, que a gente viu alguns símbolos que representam essas medidas. Então, hoje a gente vai acrescentar um pouco mais essas medidas. Então, nós vamos ver o quê? Medindo comprimentos. Nós vamos ver algumas unidades que nós usamos para medir comprimentos. Então, que unidades são essas? A unidade padrão, que a gente sempre usa para medir comprimentos, é o quê? É o metro. Então, o metro ele é chamado de unidade padrão, porque é através do metro que a gente faz as medidas mais usadas por todos nós. Então, a unidade padrão é o metro. E o metro? Quais são esses instrumentos que nós vamos medir o metro? E o metro também, nós vimos naquele dia, naquela última aula, que o metro, ele é representado pelo símbolo só o M, que o M representa o que? Metros, quer dizer metros. Depois nós temos os principais instrumentos, né, que nós usamos para medir as coisas. Então, quais são esses instrumentos? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver. Ó, os principais instrumentos para medir. O que nós usamos? Primeiro, régua graduara, guaduara. O que é essa régua aí? É graduada, é graduada. Aqui a tia só é igual. É régua graduada. Essa régua graduada, ela é usada pelos pedreiros, carpinteiros, para medir o que eles vão fazer, entenderam? Aí a gente chama aquela régua de pedreiro, que ela é chamada de régua graduada. Depois nós temos outros instrumentos de medir, metro articulador, o metro articulado. Deixa eu ver, articulado. Eita, tia, hoje tá danado. Articulado. Vamos lá? Que é o metro articulado? O metro articulado também ele é usado pelo pedreiro, gente. São os instrumentos articulados. São os instrumentos que o pedreiro usa, né? Que a gente sabe que todo objeto que ele vai fazer, uma parede, a espessura da parede, né? Tudo tem que ser no metro, na metragem, na medida. Porque senão vai sair torto e não dá certo. Então, esses instrumentos aqui são mais usados pelo pedreiro. Então, nós vamos ver. A régua graduada é o instrumento do pedreiro. Metro articulado também é aquele metro que antigamente... É porque eu não tinha como, eu encontrei algum para mostrar para vocês, que a gente usa ele é desdobrando, né? Ele é mais antigo, porque agora nós temos aquele que o pedreiro puxa aqui, que é chamado de trena, né? A trenazinha que ele só faz puxar, ela já vem toda dentro, aí pega na pontinha, puxa, que é a trena. Então, eles estão usando mais isso aí do que o metro articulado, que o metro articulado ele é mais antigo. Aí agora nós já temos o mais atual, a trena, né, que é também usada pelo pedreiro. Então, nós temos aqui a régua graduada, o metro articulado, que é mais antigo, que ele era até de madeira, a trena, que é aquela que fica lá emboladinha, você vai puxando e ela vai saindo, né? Fica guardadinha lá.
E depois nós temos também a fita métrica. A fita métrica, ela é usada pela costureira, né? Que ela mede, né, a grossura das pessoas, o tamanho, a largura. Então, ela mede através de quê? Da fita métrica. É um instrumento usado pela costureira. Ok, gente? E depois nós temos ainda, para a gente medir distância, nós usamos também essas metragens aí. Que essa distância a gente chama de quilômetro. Então, o quilômetro é quando a gente vai medir uma distância de uma estrada ou de uma área, de um terreno. Aí você vai usar o quê? A medida, né, de metro, mas é para a distância que a gente chama de quilômetro. Quando é uma área quadrada, a gente usa esse símbolo aqui, que eu até já apresentei para vocês. O km2, né? Que quer dizer quilômetro quadrado. Isso quando você vai medir um terreno quadrado, né? Isso. E quando é uma estrada, uma coisa mais extensa, só coloca aqui quilômetro, que serve só o km, para medir as distâncias. Uma estrada, outra distância que você queira medir. Ok, gente? Então, isso aqui são as medidas de comprimentos. E essas medidas de comprimento vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 113, viu, gente? 113 e 114. Então, vamos ver lá no livrinho de vocês, nessas duas páginas, e vocês vão ver até a foto desses instrumentos aqui, que a gente usa para medir. Sendo que esses instrumentos, eles são usados pelo pedreiro e carpinteiro. Somente a fita métrica, que ela é usada pela costureira. E nós temos também outra unidade de medida, outro instrumento de medida, que ele é usado, né, que é para medir o quê? Os centímetros e os milímetros. Quem é esse instrumento? Ó, a régua, que é usada por nós, por vocês, quando a gente vai fazer um pequeno desenho que a gente precisa de um tamanho correto. Então, a gente usa aqui a régua, que ela é usada aqui para a gente definir centímetro e milímetro. Centímetro é o quê? É de um número para outro. É 1 centímetro. Digamos que essa régua aqui tem 50. Então, significa o quê? Que essa régua tem 50 centímetros. E entre um número e outro, tem uns risquinhos bem miudinhos. Esses risquinhos são 10 risquinhos miudinhos, que significa 10 milímetros. Ou seja, 1 centímetro tem 10 milímetros. E 1 metro tem 100 centímetros. Então, como eu tenho essa régua aqui de 50 centímetros, eu quero dizer que aqui eu tenho meio metro. Ou seja, a metade de 1 metro. Meio metro. E o que é 50 centímetros. E o metro completo é 100 centímetros. Ok, gente? Isso aqui é outra unidade de medida, outro instrumento de medida usado pelos professores, pelos alunos, pelos desenhistas, sempre que eles usam a régua. Ok? Então, vão lá na página, dessa página aí que eu coloquei, 113, 114, para vocês observarem as imagens, observar os símbolos desses instrumentos de medida e os próprios instrumentos que vocês vão observar aí. Vocês vão ver alguns exemplos, vão dar uma estudada nessas duas páginas aí, para fixar esse assunto. E na próxima aula, a gente vai fazer a atividadezinha da página 115, ok? Beijo! Ah, esquecendo que amanhã é sábado e vai haver aula de matemática e ciências, ok?